Bom dia, meus irmãos. Mais uma escola dominical do ano, né? A segunda. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente, mesmo com os probleminhas da internet que tivemos, mas esperamos que vocês já possam estar assistindo com tranquilidade aí na casa de vocês. É sempre bom lembrar que, por enquanto, as nossas escolas dominicais ainda estão sendo feitas de forma online, né, por conta dos aumentos de Covid nas igrejas. E em Volta Redonda, a gente está fazendo as escolas dominicais online, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Os nossos cultos à noite ainda estão sendo feitos às 19h30, também online. E os nossos estudos bíblicos às quintas-feiras, às 19h30. Todos esses três vocês conseguem assistir através do canal do YouTube. E as nossas reuniões de oração estão sendo feitas às 19h30 através do Google Meet. Então, se você quiser participar, se você conhece alguém que queira participar, quiser convidar alguém, sinta-se à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente, pode colocar aí nos comentários aí, que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. Que toda terça-feira a gente manda o link lá para vocês estar participando. E aí, assim, os irmãos podem estar em comunhão de forma online também. Estaremos iniciando agora com uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na igreja, para adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome e aprender um pouco mais de ti, Senhor. Muito obrigado, porque a tua graça se estende a todos nós, mesmo sendo pecadores. Pedimos que o Senhor guie cada ação realizada aqui e fale ao coração de cada ouvinte, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir. O Senhor nos ensine as verdades da tua palavra e confronte, Senhor, os nossos pecados, as nossas opiniões, os nossos achismos, para que estejamos, ó Deus, alinhados com aquilo que a tua palavra quer que nós sejamos e pensamos. Essa é a oração que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estarei lendo um texto agora que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e peço que vocês estejam acompanhando aí na casa de vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Sexta-feira a gente falou sobre o capítulo 12 e, dando continuidade aos estudos, a gente chega no capítulo 13 de Paulo. Diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Bom, como a gente sabe, esse também é um texto bem conhecido, né, de Paulo, das cartas dele, e a gente usa muito, a partir do versículo 4, muitas vezes como forma de declaração de amor a outras pessoas. Né? E não que talvez não seja, né, não que talvez a gente não possa usar dessa forma, mas quando Paulo fala desse amor, ele fala de uma coisa bem mais ampla do que um amor exclusivo entre homem e mulher, mulher e homem. Ele fala de um amor muito mais complexo, que envolve esse amor dentro da humanidade. Quando Paulo ele fala sobre amor, ele fala, na verdade, de uma coisa que é difícil nomear, é difícil classificar. Talvez um sentimento, talvez uma decisão, talvez uma emoção, talvez algo muito mais do que isso. E na verdade, se trata de uma das coisas mais sublimes que podem perpassar pela humanidade, que é esse amor que Paulo
aborda aqui nesse texto. E ele vai muito mais além desse amor que a gente conhece, né? Amar diz respeito a diversas situações, a diversas coisas que precisamos estar preparados para lidar. Amar quando não queremos amar. Amar quando não gostamos. Amar quando parece que odiamos. Amar quando acontecem coisas que vão contra tudo que a gente pensa, acredita e é. Amar quando não concordamos. Amar em diversas situações. E isso é muito mais difícil do que parece. E isso me lembra particularmente o Sermão do Monte de Jesus, quando ele diz que alguém bate na sua face, o que você deve fazer? Oferecer a outra. Isso, na verdade, vai contra o que a gente pensa muitas vezes, né? Porque a gente pensa em pagar o mal com o mal. A gente pensa em retribuir o mal com o mal. Então, se alguém nos faz alguma coisa ruim, não necessariamente uma coisa grave, mas, às vezes, uma ofensa, algo que a gente não concorda, algo que a gente não queria, é muito difícil você exercer amor sobre essa pessoa. E quando Paulo fala desse amor, como eu disse, ele não está exclusivo numa relação entre homem e mulher. Mas pensa nesse amor de forma mais ampla. No modo como você ama os seus irmãos da igreja, no modo como você ama as pessoas da sociedade, no modo como você ama a você mesmo e talvez, principalmente, o modo como você ama a Deus. Então, o amor ele invade diversas esferas das nossas vidas e cada amor ele carrega consigo mesmo uma complexidade ímpar. E talvez de todas elas, esse amor a Deus talvez seja o mais difícil. Aí você pensa, poxa, Eduardo, mas é tão fácil amar a Deus? Na teoria, acredito que sim. Mas pensa o seguinte, quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Será que é Deus? Será que é oração? Será que quando você almoça, será que o primeiro sentimento que te invade é a fome ou é a gratidão a Deus? Será que quando você ora, qual é o principal objetivo da sua oração? Pedir pelos seus próprios interesses ou engrandecer o nome de Deus? Falar com Deus Altíssimo? Será que as coisas que você faz, que você planeja ao longo da sua vida, será que elas estão envolvidas mais com os seus próprios interesses, com os interesses da sua família, ou estão direcionadas para a vida espiritual? A gente pode observar, por exemplo, as promessas de início, do fim do ano para o início de ano. A gente planeja conseguir um emprego, a gente planeja casar, a gente planeja cumprir os nossos objetivos, viajar e tantas outras coisas. Mas aí fica a pergunta, o que a gente planeja em prol da parte espiritual da nossa vida? Então, creio que após essas pequenas reflexões a gente entenda que talvez amar a Deus não seja tão fácil. Porque a gente tem muito mais facilidade e predileção pelas coisas que o mundo nos oferece. E às vezes não precisam ser coisas tão complexas quanto drogas, quanto assassinato, esse tipo de coisa. Mas a gente troca por coisas menores do que isso. Então, amar a Deus é muito mais difícil do que parece. Mas o interessante é que Jesus nos ama primeiro quando Ele morre na cruz. Mesmo a gente negligenciando Ele todos os dias de nossas vidas. Antes da conversão e depois da conversão, talvez. E que não deveria acontecer. Mas pelo fato de sermos humanos e pecadores, isso também acontece. Então, esse amor ele é muito mais complexo do que parece. E a gente precisa refletir sobre como ele interfere nas nossas relações. Conosco, com os nossos irmãos, parentes e principalmente com Deus. E seguindo a métrica da semana passada, quando eu falei do perdão, esse amor também é essencial para que a gente tenha uma boa conduta de vida, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida feliz com Deus. Porque a partir de tudo isso é que começa a fazer sentido a vida cristã, a vida na igreja, a vida com Deus, a vida com os nossos irmãos. Porque a Bíblia nos convida a amar a quem nós não gostamos. Porque como os gentios faziam antigamente, amar a quem nós gostamos é extremamente fácil. Amar as pessoas legais, as pessoas famosas, as pessoas que têm algo a oferecer. Mas a gente vai começar a perceber que ao longo da nossa jornada de vida aqui na Terra, nem sempre as pessoas são tão amáveis assim. E aí é onde se torna o verdadeiro desafio de ser cristão. Amar quem a gente quer menos amar. E isso está interferindo diretamente na nossa relação com Deus. Porque se a gente escolhe o tempo todo as coisas do mundo do que as coisas de Deus, isso significa que amar as coisas do mundo parecem ser mais fácil. E a gente tem mais essa facilidade. Mas é justamente aí, é quando nós precisamos amar mais ainda a Deus. E não existe outra pessoa na face desse universo a quem devemos amar mais do que a Deus. Porque, afinal de contas, as pessoas não têm nada a nos oferecer. Mas Cristo, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos oferece a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Ele nos livra do salário do pecado. E ninguém mais pode oferecer isso.
Não importa se é seu pai, se é sua mãe, se é seu cônjuge, se é seu amigo, não importa. Isso é algo que ninguém pode te oferecer. E nós, como humanos aqui na Terra, a gente tem mais facilidade de amar quem nos oferece algo. Agora, se o ser humano não pode nos oferecer nada, será que realmente esse amor faz sentido? A gente vê que não. O amor bíblico ele só começa a fazer sentido a partir do nosso encontro com Deus. Aí sim, a partir daí, a gente pode amar. E amar não significa aceitar também tudo. Amar também não significa ser omisso. Amar não significa ser conivente. Amar não significa ser bobo. É uma coisa que a gente precisa desmistificar do amor. O amor ele é paciente, ele é benigno, ele é tantas outras coisas. Mas amar não é omissão. Amar não é você concordar com os erros. Amar não é você respeitar a injustiça. Você amar o sofrimento do outro. Como eu disse, amar é muito mais complexo do que parece. E ao mesmo tempo que a gente precisa exercer amor, a gente também precisa exercer outras coisas que vêm em conjunto. Além de todas essas que a gente já vem falando. Então, que a gente exerça esse amor que Paulo nos convida a exercer. Assim como ele disse para a igreja de Corinto, ele também serve isso para nós. Para que a gente também continue tendo um início de ano íntimo com Deus, mas também o decorrer do ano íntimo com Deus. Afinal de contas, é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. Okay? Então, que Deus nos abençoe nesse sentido. Convido os irmãos agora a cantarmos o hino de número 33, que será transmitido aí para todos nós. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Salvou por seu grande
dia a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Os aniversariantes dessa semana foram, dia 7, Ronaldo Silva, e hoje temos a Lívia Sena. De casamento, a gente teve a Lacia no dia 4, e o José, e o dia 8, Ronaldo e Meire. Eu quero deixar para vocês Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Thales, por favor, ora por eles, pelos enfermos e desses, doentes da nossa igreja, que Deus possa restaurar a saúde de cada um. Senhor poderoso Pai, nós te adoramos pela sua santidade, pelo teu poder, pela tua glória que emana neste mundo, ó Pai, mesmo que ainda de caos, e sobre os teus filhos também. Te louvamos pela bênção que o Senhor nos dá de sermos filhos do Senhor e de sermos separados por Ti, Pai querido, antes da fundação do mundo. Te peço ao Senhor pelas pessoas que estão enfermas neste momento. Te peço que o Senhor venha com a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, mesmo que não mereçamos nem um pingo dela. E peço ao Senhor que estenda, ó Pai, a Sua bondade a essas pessoas, regenerando assim sua saúde, principalmente regenerando o seu espírito também, ó Pai, de acordo com cada caso. Te peço também pelos aniversariantes, tanto de casamento quanto individuais, que o Senhor também cuide de cada um, cuide dos laços de matrimônio, ó Pai, dos que aniversariam o casamento, a união. Te peço que fortaleça-os, ó Pai, neste mundo, nessa caminhada que fazemos aqui até encontrar ao Senhor eternamente. E te peço que proporcione a cada um, ó Pai, a intimidade contigo, a proximidade com o Senhor cada vez mais. E o verdadeiro entendimento, ó Pai, da Tua vontade, entendimento de quem Tu és. Enfim, ó Pai, esta é a oração que faço a Ti, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu numa cruz, para nos dar vida. Amém. Som. Bom dia, irmãos, graça e paz. Alegria estar de volta, em Volta Redonda, estar de volta na minha casa e também na casa de oração do Senhor, a Quinta Igreja. Aproveitar aqui esse momento para agradecer publicamente a vida da Isabel e do Leonardo, que receberam eu e minha mãe com bastante alegria lá no Sul. Agradecer também a Igreja Presbiteriana em Antioquia, na cidade de Joinville, o pastor Jailson e sua família, que também foram muito receptivos com a gente, que Deus continue abençoando a vida deles. E eu estou na incumbência desse domingo, tanto agora de manhã quanto à noite, de trazer a mensagem por parte do Senhor. Por favor, tenha paciência comigo, não se canse de mim, nem da minha voz, mas eu não pretendo me delongar, tanto de manhã quanto à noite. Eu quero fugir um pouquinho também dos padrões presbiterianos, ou seja, sermão expositivo e 3 pontos. Eu não vou ter 3 pontos nem agora de manhã, nem à noite, mas eu espero que seja de edificação para a igreja, assim como está sendo para mim. E hoje de manhã a gente escolheu o tema para tratar, que é sobre para que serve o sofrimento. É um assunto delicado, confesso que eu estou um pouquinho nervoso, não sei nem definir dentro de mim, mas eu quero que, o meu desejo nessa manhã é para que você que está em casa, o pessoal que está aqui também, seja edificado grandemente por Deus e que a palavra dele transforme o nosso coração de dentro para fora e de fora para dentro. Então, para isso, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Romanos, o famoso texto de Romanos 8, do versículo 28 até o 30. A gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia do para que serve o sofrimento. Romanos 8, do 28 até o 30. Talvez o 28 você saiba até de cor, né? Mas vamos ler.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Pai, nesta manhã, neste domingo, na verdade, nós pedimos ao Senhor para que Tu fales ao nosso coração de uma maneira totalmente especial, para que o Senhor molde a nossa mente, as nossas vontades, as nossas atitudes, para que elas se voltem a Ti, ó Pai. Quebra o nosso orgulho, quebra todas as barreiras que impedem de nós entendermos verdadeiramente a Tua mensagem. E que saiamos daqui transformados, que a Tua palavra gere transformação de vida contínua, ó Pai, não somente hoje, mas que hoje seja um marco nessa história. E que venhamos a entender que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez não da forma que entendemos costumeiramente, mas sim a que a Tua palavra vai nos ensinar nessa manhã. Use a minha vida, eu que sou falho, eu que sou pecador, mas que eu venha aqui engrandecer o Seu santo nome e que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos. Essa é a oração que fazemos, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém, Deus. Cornélia Arnolda Johanna ten Boom. Esse nome é familiar para você? Sim? Não? Nunca ouviu falar? Mais conhecido então como Corrie ten Boom. Facilitou? Dificultou mais ainda? Talvez a gente não tenha muita familiaridade com esse nome. Mas essa mulher foi uma grande escritora e uma resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam lá perseguindo, em grande parte, o povo judeu. Ela registrou a sua autobiografia num livro chamado O Refúgio Secreto. A sua família, ela como sua família, eram de uma igreja cristã reformada, assim como nós, com a graça de Deus, e eles também eram donos de uma relojoaria. Só que em 1940, os nazistas eles invadiram a Holanda, país que eles moravam. E quando foi em 1942, foi aí que Corrie e toda a sua família, eles começaram a se engajar nessa resistência holandesa e começaram assim a proteger o povo judeu. Eles livraram em muito os judeus das mãos dos nazistas, que a gente sabe que estavam querendo matá-los. Eles esconderam dentro das paredes da sua relojoaria os judeus, eles esconderam no porão também. Eles foram bastante perseguidos durante esse tempo, tanto como os judeus também. Só que no dia 28 de fevereiro de 1944, Corrie e toda a sua família eles foram delatados por uma pessoa de confiança, eles foram traídos, e assim os nazistas descobriram que eles estavam escondendo os judeus lá na casa deles, na relojoaria, e assim eles foram presos e transferidos todos eles para os campos de concentração. Durante esses tempos sombrios, tanto o pai quanto a irmã de Corrie, que era muito chegada nela, eles acabaram falecendo, infelizmente. Só que logo depois do livro, eles lançaram mais para frente também o filme O Refúgio Secreto, que é baseado justamente na autobiografia que a Corrie escreveu. Ela narra o episódio que ela foi solta, foi liberta do campo de concentração. Só que ela comenta mais tarde, justamente nesse filme, que a liberdade dela se deu conta por conta de um erro burocrático. Ela só descobriu isso depois. Tanto é que uma semana depois que ela foi liberta, todas as mulheres da mesma faixa etária dela acabaram sendo assassinadas também. Ou seja, ela foi liberta por conta de um erro, só que a gente sabe que não existe erro, não existe destino, não existe acaso. Tudo isso faz parte de um grande plano do Senhor Jesus Cristo. Só que quando ela relembra os detalhes dessa história dolorosa dela, porque realmente, quando a gente vê a fundo, aqui eu só estou dando um resumo básico, a gente vê que a vida foi sofrida. Só que ela fez uma seguinte afirmação que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, abre aspas, a minha vida é como uma tapeçaria entre mim e o meu Deus. Eu não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo. Com frequência, ele tece a tristeza. E eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. Bom, irmãos, o sofrimento e os seus propósitos, em muito, são totalmente desconhecidos por nós. Nós que somos meros humanos, pecadores, réis, nós não sabemos ver um palmo à nossa frente, a gente não sabe o para que nós sofremos, o porquê nós sofremos e quais são os planos de Deus em cima de todas essas dores que passamos. Porém,
para Deus, que está no pleno controle de toda a situação, ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 minutos, ele conhece o nosso futuro, para ele tudo faz sentido. Para ele tem um propósito para todas as coisas. Só que no texto que a gente leu aqui, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente gosta de recitar muito esse texto. A gente está na boca de qualquer crente, né? Passou por um problema, mas, irmão, fica tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica em paz. Tudo vai dar certo. Só que, será que a gente já parou para analisar o que significa esse todas as coisas? O que seria esse todas as coisas? E esse bem que o apóstolo Paulo traz no texto? O que é esse bem? O que será que Deus quer dizer com isso? O que será que Ele quer nos ensinar com isso? Você possivelmente pode não achar razão para o seu sofrimento, você pode não saber que sentido tem você passar por situações adversas, por situações conflitantes na sua vida, que não tem cabimento um Deus que é amoroso e bondoso deixar a gente passar por essas situações. E por que Ele permite a gente também passar pelo vale da aflição e da dor. Não faz sentido quando a gente olha pela lógica humana. Só que, como eu disse, é Deus que está no controle. E tudo tem um propósito, segundo Ele faz. E justamente pensando nisso, eu queria meditar com os irmãos nesse tema que eu já adiantei logo no início, que é, para que serve o sofrimento? Para que serve o sofrimento? Você já deve ter se perguntado isso, com certeza. Em primeiro lugar, o sofrimento serve para nos fazer parecidos com Cristo. Guarda isso, nos fazer parecidos com Cristo. Esse é o principal propósito do sofrimento. E é por isso que a gente vai voltar no texto de Romanos 8, e vai ler os versículos 28 e 29 mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Reparou aí no versículo 28, logo no início? Paulo começa sem sombra de dúvida alguma, sem nenhuma incerteza. Tanto é que a primeira palavra que ele escreve é sabemos. Nós temos a plena convicção, nós temos a plena certeza, nós sabemos. Sabe o que isso quer dizer? Isso demonstra uma certeza de que Paulo sabia que Deus estava no controle. E ele cria também que os cristãos em Roma também sabiam disso. Tanto é que ele fala, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a plena convicção disso. Só que, mais uma vez, eu te pergunto, o que é todas essas coisas? O que é que Paulo tinha certeza que ele sabia e os cristãos em Roma também sabiam? E o que mais de 2.000 anos se passaram, a gente também tem que ter essa convicção. Nós sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas essas coisas? O que são? A resposta para isso a gente tem que voltar um pouquinho no texto. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. É sobre isso que Paulo está falando, todas as coisas. Ele inclui também o sofrimento desse tempo presente, que não pode ser comparado com a glória que está por vir. É isso que Paulo quer dizer com todas as coisas. Sabemos que todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas até aí não tem nenhuma novidade, porque a gente também sabe disso. A gente sabe que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O sofrimento ele está incluso. Todo mundo sabe disso. Só que a gente sabe muito bem também, sabe na pele, que nem só de momentos felizes vive o cristão. A gente passa por muitas tribulações. Eu tenho certeza que você tem sentido isso na pele hoje em dia. Seja por conta da pandemia, seja por conta de qualquer outra situação. A gente sabe que a vida cristã é marcada por sofrimento. Então, Tiago, até então você não me apresentou nada novo. Não tem nada de novo debaixo do sol, como já diria o rei Salomão. Só que um dos grandes problemas desse texto é que muitas pessoas, por acharem que conhecem ele, o significado verdadeiro dele, acabam tendo uma interpretação sobre ele muito pobrinha e muito superficial, e acabam negligenciando o verdadeiro significado dele. Só que isso se deve, infelizmente, por uma coisa que está enraizada no meio evangélico. Sabe qual que é? A chamada teologia da prosperidade. Aí você fica assim, não, mas aqui na IPB não tem isso. Aqui em outras igrejas não tem. Na minha igreja também não tem isso. Teologia da prosperidade é para aquelas pessoas lá muito doidas, aquelas igrejas lá que são seitas. Mas esse conceito de teologia da prosperidade está aqui na nossa mente. Quer ver um exemplo rapidinho? Quando você ora ao Senhor, é mais uma lista de compras ou vários pedidos para que Ele molde o seu coração?
É pedido de cura, de faculdade, de emprego, de relacionamento e de qualquer outra coisa? Ou é para que ele transforme o seu coração? Está vendo como a gente tem uma mente da teologia da prosperidade incutida na gente? A gente só quer o mais, o ter, enquanto o ser fica, às vezes, deixado de lado. E esse é um problema. E as pessoas interpretam esse texto justamente com essa visão. Gente, irmãos, o pessoal da mídia, o pessoal que está aqui na igreja, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então fica tranquilo, no final tudo vai dar certo. É esse o significado que as pessoas atribuem para esse texto. Não importa se você está passando por tribulação ou bênção, no final das contas, no final do caminho, tudo vai dar certo, tudo vai dar bênção, porque é o que Romanos 8:28 fala. E aí a gente se baseia em algumas histórias da Bíblia para testificar que esse texto funciona mesmo, segundo essa visão. Quer ver um exemplo? José do Egito. Lembra de José, meu irmão, que foi vendido por escravos, foi preso injustamente, foi injustiçado em muitas ocasiões. Sabe como é que terminou a história dele? Governador do Egito. A segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está sofrendo agora, mas no final você vai ser próspero, no final você vai dar certo. Quer ver o exemplo maior disso também? Jó. Jó tinha tudo, um homem abastado, rico, com seus filhos, com a sua mulher, um homem próspero mesmo em todos os sentidos da vida. Satanás foi lá, feriu, ele perdeu tudo, ficou enfermo, passou por maus bocados, só que lá no capítulo 42, que é o que a gente mais lembra da história de Jó, Deus restitui, dá tudo em dobro para ele. A gente fala, irmão, fica tranquilo, porque você está passando pelo vale agora, mas no final Deus vai restituir, vai te dar tudo em dobro. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que, será mesmo que é isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto? Deus em nenhum momento, guarde isso, Deus em nenhum momento prometeu vitória ou bênção terrena para aqueles que passam por momentos de aflição aqui nessa vida. É isso mesmo, não prometeu. Na verdade, Ele nos garantiu duas coisas. A primeira delas é de que nós iríamos passar por essas situações de dificuldade, e aí a gente tem que ir lá para João 16:33, que é um texto conhecido também, que a gente às vezes sabe até recitar de cor, quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, vai ter problema aqui, mas fica tranquilo. Eu venci o mundo. Não quer dizer que vocês vão vencer também não, não é isso. Mas Jesus garantiu que teria problemas. E a outra garantia do próprio Senhor Jesus Cristo também está registrada lá em Mateus 28:20, na grande comissão. Só na parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa, para mim, particularmente, é uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia. Eu estou com vocês todos os dias. Vocês vão ter aflições, mas lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus prometeu. Perceba que não tem bênção, não tem vitória, não tem conquista, nada disso. Problema e presença de Cristo na nossa vida. É isso que Ele nos promete. Só que é claro, meus irmãos, que Deus Ele pode sim fazer milagres, nos conceder as bênçãos terrenas que a gente tanto pede, que a gente tanto vê na Bíblia. Ele pode sim nos abençoar, mas quando Ele faz isso, a gente tem que ter a ciência, que é tudo por graça e misericórdia dEle. A gente vê na história de José do Egito, que foi um plano perfeito dele de preservar todo o seu povo, levar o povo dele para o Egito, para que eles não morressem de fome na terra de Canaã, e depois ele trouxe de volta do Egito, a gente vê no livro de Êxodo, tudo isso um plano de Deus. Assim como na história de Jó também, foi Satanás que intentou sobre a vida de Jó. Só que aí no final Deus aprove a ele restituir tudo em dobro. Restituir e dar o dobro também a Jó. Só que isso para esses personagens. Isso foi graça e misericórdia de Deus, porque a gente não merece nada disso. Só que aí, quando a gente volta então para Romanos 8:28, a gente já viu no texto que tem uma certeza. Mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Só que a grande questão que se levanta agora é a seguinte: se esse verso não está dizendo que no final tudo vai dar certo conforme eu imaginava, eu já pensei também dessa forma, que esse verso significava isso, que no final, não importa o que você passe, vai dar tudo certo. Se esse verso não quer dizer justamente isso, o que Deus está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer para os seus ouvintes, para os seus leitores? Vamos ver de novo. Verso 28. Agora tudo vai ficar mais claro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez as pessoas recitem esse verso até a vírgula ali. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas gravam e decoram Romanos 8:28 até ali. Só que o verso, graças a Deus, não termina ali.
E esse é um perigo de decorar versos isolados fora do seu contexto e não gravar os versos seguintes também, ou os anteriores. O verso não termina daqueles que amam a Deus. Ele continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí levanta outra pergunta. Tiago, que propósito é esse? Aí vem o grande desenrolar da história. Versículo 29. A resposta está aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O maior propósito de Deus é para que sejamos conformes à imagem do seu Filho, imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus Cristo. É para isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse é o bem maior para o cristão, para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. É para isso que servem as aflições, é para isso que serve o sofrimento. Deus forja ali, Ele amolda o nosso coração para que sejamos conforme a imagem do seu Filho amado. Foi para isso que nós fomos predestinados, foi para isso que nós somos salvos. Mais uma vez, é para isso que serve as aflições e o sofrimento na vida do crente, para que sejamos parecidos com Cristo Jesus. Quer as coisas corram bem ou não, quer passemos pelo vale ou não, quer soframos ou não, o fim de todas essas coisas é para que aprendamos a ser como Jesus é. É para isso que serve o sofrimento. E, gente, honestamente, não tem coisa mais maravilhosa com essa. Nenhuma bênção terrena se compara com a glória do porvir. Nenhuma bênção terrena se compara a termos o coração como do nosso Mestre Jesus Cristo. Quando a gente começa a entender isso, parece que a chavinha que muda. Parece não, ela muda. E são justamente nesses momentos de sofrimento e desesperança que Deus molda e nos ensina várias lições valiosíssimas. A galera, principalmente os pentecostais, tem uma frase interessante, mas eu concordo, é verdade. A escola do crente é no deserto. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? A escola do crente é no deserto. É porque é ali que Deus molda. E é verdade mesmo. É nas aflições, nas dificuldades que Cristo nos transforma. Se não fossem as aflições que você passou, se você vivesse só de bênção, só de maravilhas, você se lembraria do Senhor? É difícil que não. Com certeza, a gente deixaria ele de lado, na verdade. Com certeza a gente vai falar assim, eu sou uma pessoa bem-sucedida, então eu não quero mais saber de Deus. Tem um pastor, o Josemar Bessa, ele diz o seguinte, é uma frase interessante também. Se Davi jamais sofresse, não teríamos muitos de seus salmos, o que é uma verdade. Davi, a maioria dos salmos que ele escreveu é porque ele estava sofrendo por conta do pecado, por conta da perseguição dos inimigos e por conta de diversas outras coisas. Então, aí o pastor continua, que Deus use o nosso sofrimento para a sua glória. Então, que o nosso sofrimento sirva para glorificar e enaltecer o nome do nosso Deus também. O sofrimento, ele dói, ele machuca. Eu sei disso. É terrível, ninguém quer passar por isso. Mas que possamos usar esses momentos de dor para glorificar o nome de Deus, para bendizer o seu santo nome. E não somente da boca para fora, mas que o nosso coração se alegre nele também. Porque é isso que o sofrimento faz com a gente. É assim que nós devemos reagir com o sofrimento. E quando a gente entende essa verdade, nós passamos a ver o sofrimento de outra forma. Mais uma vez, isso não quer dizer que o sofrimento ele não vai ser amargo, que ele não vai doer, que ele não vai ser ruim. Se eu perguntar aí para quem está em casa, o pessoal que está aqui também, quem quer sofrer então? Ninguém vai levantar a mão. Eu acho que não. Só que a gente passa por esses momentos. Só que quando a gente entende que é Cristo nos transformando, que esse sofrimento serve para que sejamos conforme a imagem e semelhança do nosso Deus, tudo muda. Então, da próxima vez que o sofrimento bater na sua porta, na minha porta, na nossa porta, a gente tem que falar assim, seja muito bem-vindo, porque é você que me joga aos pés da cruz. É você que me molda. É através de você que Cristo transforma a minha vida. É através de você que eu aprendo que sem Cristo eu não sou nada. Que eu necessito do Senhor. Eu necessito dele porque eu sou fraco. E sem ele eu nada consigo fazer. Então, toda vez que você estiver passando por um momento de luto, término de relacionamento, ou qualquer outra coisa ruim também, lembre-se sempre que é isso que te molda. É Cristo trabalhando na sua vida. Então, veja o sofrer com bons olhos. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar no segundo ponto. Sobre essa questão da suficiência em Cristo. Porque o sofrimento, em segundo lugar, também serve para entendermos a suficiência de Cristo. O sofrimento ele serve para nos moldar, mas também ele serve para que entendamos que Cristo é suficiente. E aí, mais um texto do apóstolo Paulo, só que agora é lá na segunda epístola aos Coríntios. Famoso texto também. 2 Coríntios 12, dos versos 7 a 10. Paulo nos ensina sobre a suficiência de Cristo, mesmo em meio às aflições.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Gente, se tem uma pessoa que foi graduado, pós-graduado, fez mestrado na escola do sofrimento, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Jesus Cristo dá glória como é que esse homem sofreu. Quando a gente lê a Bíblia, lê os relatos ali, é difícil a gente se colocar no lugar dele e falar assim, nossa, podia ser eu também. A gente, na verdade, queria passar essa cruz. A gente vê que o apóstolo Paulo passou por naufrágios, por açoites, por prisões e mais uma infinidade de coisas. Só que, na verdade, a gente não deveria ficar surpreso com isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo garantiu que Paulo passaria por tudo isso, quando ele se revelou lá a Ananias e falou um pouco sobre isso. A gente vai dar uma olhadinha lá no texto de Atos 9. Atos 9, versículo 15 e 16. Paulo já estava destinado a sofrer pelo nome de Cristo. Ele também sabia disso. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus já tinha adiantado para Paulo, olha, você não caminho de flor não, Ananias. Fala com ele lá. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aquele que antes perseguia, agora vai ser perseguido. Aquele que antes matava, agora vão correr atrás dele para que ele seja assassinado por conta do meu nome. E ele vai passar por maus bocados mesmo. Deus já tinha avisado para Paulo. Mas ainda assim, no momento, ele desanimou, né? Em nenhum momento ele deixou de fazer a obra, mesmo tendo ciência disso. E quando a gente chega em 2 Coríntios 12, nesses versos que a gente leu, a gente vê, tem até um subtítulo na minha Bíblia aqui, que nesse pedaço que a gente leu é o espinho na carne. A gente já conhece essa história, e a gente vê que é algo que incomodava muito a Paulo. Tanto é que ele roga ao Senhor 3 vezes para que expelisse, expurgasse esse mal dele. A gente sabe que não tem um consenso sobre os estudiosos da Bíblia, o que é esse espinho na carne. Se é algo espiritual, se era algo literal, algo físico. Ao que tudo indica, segundo eu pude fazer meus estudos aqui, era algo na vista. Mas não tem como comprovar 100%, né? Só que, com certeza, era algo que trazia dor, sofrimento e incômodo. E aí Paulo ora, Senhor, por favor, tira de mim esse espírito, esse espinho, por favor, tira de mim disso. Só que aí Deus vira para ele e faz a clássica afirmação dele. A minha graça te basta. Só. A minha graça te basta, Paulo. Só que, se a gente olhar esse texto conforme a ótica daquele lado do primeiro ponto, da ótica cristã hoje em dia, a ótica evangélica, desculpe, da questão da teologia da prosperidade, a gente vai ver que Deus é injusto, segundo a ótica evangélica de hoje. Por que Deus é injusto? Porque, geralmente, quando a gente lê e Deus fala, não vou tirar, não, a minha graça te basta, a gente fica assim, mas como assim? Como assim Deus não vai tirar esse espinho de Paulo? Gente, mas Paulo não é um servo dedicado do Senhor. Paulo é um missionário exemplar, um cara que pregou a palavra a sua vida inteira, desde que foi convertido pelo Senhor Jesus. Nunca se cansou. Não é possível que Deus não vai tirar. Que isso? É um ungido do Senhor. Ou senão, a gente para pensar e fica assim, mas se Deus não quis tirar, é porque Paulo devia ter um pecado oculto. Aí Deus está punindo ele. Segundo a nossa ótica evangélica hoje, bem fraquinha e bem rasa, é isso que a gente ia pensar. Será que eles estão certos? Humanamente falando, com a meritocracia rolando e coisa e tal, com certeza pode até ser. Talvez seja verdade mesmo. Mas, na lógica de Deus, a gente responde isso com enfático não. Com certeza, esses pensamentos não estão certos. Porque o que o Senhor está ensinando para Paulo aqui nesse texto, e para nós também, porque graças a Deus esse texto chegou até nós, é que ele é suficiente nas nossas vidas. A graça dele nos basta. Não importa a situação que nos encontrarmos. Cristo ele vai continuar sendo suficiente. Está doendo? Tá. Está passando por perrengues? Tá difícil? Tá. Dá vontade de desistir? Dá. Mas aí Cristo vira para a gente e fala, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sou o suficiente na sua vida. Ele é o suficiente na nossa vida.
E a gente vê que o apóstolo Paulo ele entendeu muito bem essa mensagem de Deus. Tanto é que ele deixa isso bem claro nos versículos 9 e 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Como assim? Que lógica é essa? Paulo, ele meio que se gabava da sua fraqueza. É estranho isso, né? Tanto é que ele afirma que ele sentia prazer nisso. Sabe por quê que ele sentia prazer nisso? Porque ele sabia que, através da sua fraqueza, o poder de Cristo na vida dele tornava-se mais aparente para as pessoas que estavam à volta dele. Ele sabia disso. Porque quando as pessoas olhavam para ele, ele via, é Deus trabalhando na vida de Paulo. Mesmo que Cristo não tirasse aquele espinho na carne, eles sabiam que Deus estava com aquele homem. E ele glorificava a Deus através das suas fraquezas. E o apóstolo, depois, em outra carta, quando ele estava preso, ele tanto entendeu muito bem essa situação, que não importava a situação, ele sabia que, tendo Cristo, ele tinha tudo. E é isso que ele deixa registrado lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, a carta da alegria, nos versos 11 e 13. Paulo está falando, Paulo estava preso em Roma aqui, tá, gente? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia enfrentar todas essas situações, e ele conhecia muito bem a questão de estar bem abastado, de riquezas, como também de pobreza e de fome. Ele podia passar por todas as situações, sabe por quê? Porque ele sabia que Cristo estava com ele. E o contentamento de Paulo estava em Cristo. Ele se satisfazia em Cristo. E é isso que Deus está ensinando para a gente, através desses textos. É isso que Deus quer ensinar para mim, primeiramente, e para você também que está me ouvindo. O contentamento, a alegria em Cristo, mesmo em meio às dores e às aflições dessa vida. E é justamente nesse contentamento que a gente tem que se apegar. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós temos falta. Sabe o que significa isso? É que a gente não sente nada. Um coração que foi preenchido por Cristo não tem espaço para, mas eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo faculdade, eu podia estar casado, eu podia estar isso, eu podia estar aquilo. Essas coisas não ocupam nossa mente e o nosso coração, porque ele está preenchido por Cristo. Lógico que a gente se entristece, é lógico que a gente fica para baixo, segundo o vocabulário brasileiro, a gente fica meio jururu. Só que quando a gente tem a Cristo, quando a gente sabe que Ele está com a gente, Ele prometeu, conforme a gente viu o texto lá de Mateus 28, tudo muda. A nossa ótica com o sofrimento muda também. A gente faz a mesma afirmação que Paulo. Nós podemos passar por todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece. Ele disse para mim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Para que sejamos mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, de fato, a gente faz que nem o salmista Davi. De nada tenho falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Para o verdadeiro crente, Cristo não deve ser um tipo de válvula de escape, que só recorremos quando as coisas dão erradas. Tem gente que é assim, né? A vida está bem, aí a gente realmente não lembra de Cristo. Mas quando o bicho aperta ali o nosso calo, a gente corre para Cristo. A gente corre, Senhor, me ajuda aí, me livra aí, meus inimigos estão no meu encalço. Faz alguma coisa aí, se vira. Só que aí, quando Ele realmente nos livra do mal e do perigo, a gente fala assim, brigadão, fez mais que sua obrigação, tchau. Só que não deve ser assim. Para o verdadeiro crente, Cristo não é uma válvula de escape. Ele deve ser sempre a nossa única esperança. Viva a sua vida como se ela dependesse de Cristo. Porque, afinal, olha, ela depende, e muito. Como disse certa vez o pastor Renato Vargens, devemos entender de uma vez por todas que Cristo ele é o suficiente. E ainda que as bênçãos terrenas e materiais não venham, Cristo ele continua sendo o suficiente nas nossas vidas. É Ele que deve motivar as nossas vidas e os nossos corações, para que prossigamos firmes na caminhada cristã, junto ao alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para concluir, meus irmãos, espero que eu não tenha demorado muito, nós vimos hoje, tanto na vida do apóstolo Paulo, quanto da irmã Corrie ten Boom, aquela que eu citei lá no início da Segunda Guerra Mundial, que o sofrimento foi o grande carro-chefe do ministério dessas pessoas.
Só que essas pessoas elas aprenderam através do ministério cristão que ele é marcado pelo sofrimento. Então entenda isso, se você é cristão, uma palavra que vai marcar o seu ministério como cristão é sofrimento. Você vai sofrer, só que lembre-se, Cristo está presente. Eles entenderam que o sofrimento serve para sermos mais parecidos com Cristo e entenderam também que Cristo é o suficiente, não importando as circunstâncias. É bem verdade que ninguém gosta de passar por maus bocados, de sofrer, de passar pelo vale da aflição, da morte, porque é ruim mesmo, eu concordo, de fato. Mas quando entendemos que Cristo está presente conosco todos os dias, sejam eles dias bons ou os dias ruins, nós podemos descansar na certeza de que até o sofrer com Deus é uma forma de viver contente. Por mais que seja paradoxal essa frase, como é que eu vou sofrer e viver contente? Mas quando a gente sofre em Deus, a gente vive contente. É isso que eu tenho experimentado na minha vida, é isso que eu tenho aprendido. Afinal, Ele está conosco. Eu separei uma fala aqui do autor Charlie Cox. Ele interpretou o personagem Matt Murdock na série Demolidor. É um super-herói da Marvel. Uma série que já foi até cancelada, inclusive. Mas quando eu vi ela em 2018, eu falei assim, gente, eu preciso um dia usar essa ilustração num sermão, num estudo, sei lá, porque é muito interessante. Ele disse o seguinte, ele definiu bem a questão do sofrimento e do plano de Deus. Lembra muito a fala da Corrie ten Boom que a gente viu no início. Abre aspas. O plano de Deus é como uma linda tapeçaria, e a tragédia de ser humano é que só conseguimos vê-los por trás, com todos os fios esparrapados e as cores turvas, e que só temos um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada, caso pudéssemos ver todo o padrão do outro lado, como Deus é. A nossa vida é como se fosse o lindo tapete estendido assim, ó, bem na sua frente. A gente sabe que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Deus já teceu esse tapete. Só que muitas vezes a gente está do avesso. Já viu um tapete do avesso? Fica tudo meio estranho, os desenhos, as cores, as linhas esfarrapadas, mesmo assim como ele disse aqui. A gente não entende, fala assim, como é que isso pode ser uma obra de arte? Como é que isso pode ser um tapete bonito? Só quem está do lado da frente é Deus. Ele já teceu todas as cores da nossa vida. E tem hora que Ele tece as cores com tristeza, com amargura, com sofrimento, com dor. Faz parte da nossa vida, faz parte do ministério cristão. Só que como a gente está atrás, às vezes a gente nunca vai entender. Às vezes, não procure entender os planos de Deus, procure somente confiar e descansar, por mais que seja difícil. Ele é o verdadeiro e máximo tapeceiro, Ele é o perfeito tapeceiro, Ele já teceu as nossas histórias. Então, o nosso papel, nessa manhã e para o resto das nossas vidas, é entendermos de que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada, seja pandemia, coronavírus, vacina, enfermidades, infortúnios da vida. Ele continua muito bem. A obra de arte está feita, e ela é perfeita, porque Deus Ele é o tapeceiro perfeito. Então, que possamos nos esforçar ao máximo para confiarmos nele. Ele sabe o que faz, e que essa verdade seja suficiente para acalentar os nossos corações, e que a nossa mente e o nosso coração descanse nele, na certeza de que Ele sabe de todas as coisas. E que Deus assim nos abençoe, e que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como ela tem falado e ressoado no meu coração também. E eu tinha planejado passar uma música no final, vai dar? Então, eu vou pedir para a galera da mídia aqui colocar uma música, eu quero que você reflita bastante na letra dessa canção, que é sensacional. Leonardo Gonçalves regravou ela, se eu não me engano, ela é do Estênio Márcios. O nome dela é O Tapeceiro. Então, assista, reflita, porque tem muito a ver com o que a gente falou hoje, o sofrimento, os planos de Deus, e como Ele é um planejador perfeito, muito melhor que nós.